Bom dia. Que frio. Também tá sentindo esse frio? Então é o seguinte, tira essa coberta, joga pra longe e vamos curtir mais uma aula. Pessoal, agora nós entramos na matéria de geometria espacial. Nós vimos o paralelepípedo, agora nós vamos ver o cubo, certo? Então quem assistiu a aulinha, você viu que o cubo nós conseguimos encontrar a área da superfície total, área da superfície lateral, volume do cubo, diagonal da face do cubo, diagonal interna do cubo, ok? Então aqui nós vamos fazer um exercício bem simples da nossa apostila, combinado? Pega aí a sua apostila do segundo colegial, módulo 1 do segundo bimestre, e lá na página 17 eu pedi para que vocês fizessem o exercício 6. Será que vocês conseguiram? Ó, quem já tá ali, ó, olhando a respostinha, verifica se você conseguiu. Caso você tenha tido alguma dificuldade, vem comigo, vem ver como faz. Ó, um reservatório de água possui forma cúbica. Para aqui. Vocês amam, né, quando eu dou essas paradas, né? Para aqui. Pessoal, se ele falou que tem forma cúbica, você já tem que entender que é um cubo. Não é porque você tá na matéria de cubo, não é porque você tá nessa parte que você vai entender que é um cubo. Você vai entender que é um cubo porque ele fala no exercício. Então você tem que prestar bastante atenção que ou ele vai falar que é um cubo ou que tem formato cúbico, forma cúbica. Então você já entende que é um cubo. Quando você entende que é um cubo, você tem que entender 6 faces, que é como se fosse um dado, né? O hexaedro tem arestas, todas medindo o mesmo tamanho, volume, área total, área lateral. Você já tem que fazer esse carregamento no seu cérebro, tipo, pum, é um cubo, tá? O que eu sei sobre um cubo? Tem 6 faces, todas as faces têm as mesmas medidas, todas as áreas têm as mesmas medidas, o mesmo formato em cada uma das faces, volume é tal, área total é tal, área lateral é tal. Então isso tem que fazer um checklist na sua cabeça. Por quê? Porque é aí que tá um dos grandes problemas na hora de fazer exercício de geometria. Quando ele te fala qual o formato que é, você não parou e meditou e falou assim, tá, é um cubo. O que eu sei sobre um cubo? Entendeu? É chato, mas é assim que você vai conseguindo entender todos os exercícios de geometria, tá? Agora, olha só. Ele fala que o reservatório de água possui forma cúbica e está totalmente cheio. Cheio até a tampa, até o topo. Quando retirado 1 litro de água, observa-se que o nível de água baixou em 12,5%. Então, você retirou 1 litro de água, aquilo representou diminuir 12,5% do total do cubo, tá bom? Qual é a medida da aresta desse reservatório? Então tá bom. Um exercício aí que pediu então a aresta do seu cubo. Galera, para começo de conversa, vamos entender, ele tá falando sobre diagonal, sobre área ou sobre volume? Tá falando sobre água, sobre litros de um determinado líquido. Quando ele fala sobre capacidade, sobre litros, sobre líquido, ele tá falando de volume. Então você vai ter que trabalhar com o volume desse cubo, ok? Só que antes de você mexer com a fórmula do volume, você vai ter que entender que tinha um total de água lá dentro, foi retirado um tanto e diminuiu em porcentagem aquela capacidade do volume. Então esses exercícios de geometria, eles têm muito isso. Eles envolvem muito porcentagem, muita regrinha de 3, para você se confundir mesmo, viu? Então olha só, vamos começar aqui, ó. Olha o meu cubo desenhado na lousa, tá bom? E foi retirado dele 1 litro. Isso significa que baixou em 12,5% o nível da água. Olha o nível da água baixando aqui, ó. Olha o nível da água. Então aqui tá cheio de água. Você poderia até pensar assim, ó. Aqui ainda tem água. Mas aqui ficou vazio. Ah, tranquilo, beleza. Aí o que acontece? Vamos fazer uma regra de 3 para descobrir então o quê? A capacidade total do seu cubo em litros, ok? Então olha só, 12,5%, que foi o que baixou, significa aquele 1 litro de água que foi retirado. Então 1 litro de água eu tenho que significa 12,5% do seu volume do cubo, do reservatório, ok? Então, em porcentagem, ou seja, 100% total do meu volume, vai ser quanto em litros, tá?
Lembrando que nas regrinhas de 3 você não precisa das unidades. Então, por exemplo, aqui, ó, é porcentagem. Essa parte na hora de fazer a conta não vai precisar. Tem muito aluno que carrega isso com você na hora de fazer a multiplicação em cruz e você acaba tendo problemas, tá bom? Desse lado aqui, ó, a unidade são os litros. Por isso que quando a gente está lá no sétimo ano aprendendo, a gente coloca aqui em cima, ó, porcentagem e litros, tá bom? Por isso que a gente coloca lá em cima o que significa, tá? Então, vamos multiplicar em cruz aqui, ó, 12,5 vezes x, 12,5x. 100 vezes 1, 100 vezes 1. Quanto que é 100 vezes 1? É o próprio 100. 12,5 está multiplicando, passa dividindo. Fazendo essa divisão, vai dar o quê? X são 8 litros. Oh, beleza? Ele me indicou, então ele me deu ferramentas para descobrir que o volume total do seu cubo são 8 litros. Por quê? Porque eu acabei de descobrir a capacidade de 100%. Quando eu descubro a capacidade de 100%, isso representa o quê? O total do volume. Porque é isso que eu estou descobrindo, o volume total do cubo. Então, o volume total do cubo são 8 litros. Vamos para a próxima parte. O que ele perguntou? Ele falou assim, ó, quanto que mede a aresta? Pô, Joyce, mas peraí, você está falando de litros, né? Você acabou de descobrir o volume em litros. Como que você vai descobrir, então, a aresta? Como é que faz isso? Não tem como eu dar arestas medindo litros. Não tem como. Então, antes de fazer esse cálculo, eu vou ter que fazer uma transformação, tá bom? Então, aqui vem no cantinho aqui comigo, para entender o que eu vou falar, tá? Isso daqui é uma caixinha, tá? É como se fosse uma caixinha de leite, só que em formato de cubo. Pensa aquela caixinha de leite, a Tetra Pak, em formato de cubo, tá bom? Ali cabe 1 litro. Sabe aquela caixinha de leite que você compra no supermercado? Abaixa ela, achata ela, faz ela virar um cubo na sua cabeça, tá bom? Ali cabe 1 litro de leite, não cabe? Quando você achatou, continua cabendo 1 litro de leite. Quando você achata, sabe quais dimensões eu tenho ali? Eu vou mostrar para vocês as dimensões, ó. O comprimento se torna 1 decímetro, a largura se torna 1 decímetro e a altura se torna 1 decímetro. Ô professor, eu não sei quanto que vale 1 decímetro, são 10 centímetros. Então, daqui aqui, ó, é como se medissem 10 centímetros. 10 centímetros, 10 centímetros. Então, todas essas três dimensões são 10 centímetros. Então, é como se você pegasse uma caixinha de leite e fizesse ela em formato de cúbico com 10 centímetros. 10 centímetros é essa medida aqui, ó, tá? Então, essa medida de 10 centímetros, você fazendo comprimento, largura e altura de 10 centímetros, você tem ali 1 litro de leite. 1 litro de qualquer líquido, ok? Então, vamos verificar. Eu sabendo, eu estou te falando isso é verdade. Eu sabendo que numa caixinha de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros cabe 1 litro, vamos fazer isso se tornar algo padrão, algo que eu possa utilizar em qualquer exercício. Por isso que eu não utilizo 10 centímetros, eu utilizo 1 decímetro, tá? Por que eu utilizo 1 decímetro? Para ficar fácil. Porque é muito mais fácil trabalhar com 1 do que com 10 na hora de calcular o volume, tá? Vamos fazer a fórmula do volume dessa caixinha de leite que eu tô trazendo de exemplo para vocês, ó. O volume do cubo é a aresta ao cubo. Sendo a aresta de 1 decímetro, então o volume é 1 decímetro ao cubo. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Então, o volume de 1 decímetro, o quê? 1 decímetro cúbico. Porque quando eu calculo o volume, eu sempre vou ter o expoente da unidade medida cúbico, porque eu estou utilizando as três dimensões. Eu estou multiplicando as três dimensões, tá? Então, o volume é igual a 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico é a capacidade dessa caixinha em decímetro cúbico. Quanto que eu falei que vale lá? Cabe lá em litros? 1 litro. Então, você pode ter sempre essa relação aqui com você, ó. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Memoriza isso com você. 1 decímetro cúbico vale 1 litro. Cada 1 decímetro cúbico você tem 1 litro. Cada 1 litro você tem 1 decímetro cúbico, tá bom? Então, a relação aqui é assim, ó. Cada 1 decímetro cúbico você tem 1 litro. Sempre isso, tá? Então, aqui, ó, ele falou que cabem 8 litros dentro do reservatório. Se cabem 8 litros dentro do reservatório, significa que ali cabem 8 decímetros cúbicos. Ah, agora eu consigo trabalhar com decímetro cúbico para calcular a medida da aresta. Vamos lá? Ó, volume do cubo é aresta
vezes aresta vezes aresta. O que é aresta vezes aresta vezes aresta? Aresta ao cubo. Então, o volume do cubo é aresta ao cubo. Pode fazer qualquer uma das duas contas, tá bom? A gente vai fazer essa de baixo aqui, ó. Quanto que é o volume que ele me falou? São 8. 8 o quê? 8 decímetros cúbicos. Eu precisava colocar 8 decímetros cúbicos? Não, não precisava, mas quem colocou não tá errado, tá? Então, 8 decímetros cúbicos é igual a aresta ao cubo. Vamos inverter só para vocês ficarem mais familiarizados com a situação? A aresta ao cubo é igual a 8. Esse cubo aqui, ó, para mandar ele para o lado de lá, ele vai tirar uma raiz. Só que ele não vai tirar a raiz quadrada. Se fosse a ao quadrado igual a 8, você mandaria a raiz quadrada. Só que não é elevado ao quadrado, A. O A está elevado a quanto? O A está elevado a 3, ao cubo. Então, você vai mandar para o lado de lá o quê? Raiz cúbica. Então, a aresta é igual a raiz cúbica de 8. Quanto que é a raiz cúbica de 8? É 2. Por quê, professor? Porque a raiz cúbica pergunta que número ele vezes ele. Ou seja, o número elevado a 3 dá 8. Que número elevado a 3 dá 8? É o 2. Então, a aresta tem a medida de 2 decímetros, certo? Viram, gente? Um exercício tem primeiro interpretação, né? Depois ele tem regra de 3. Depois ele tem uma informação que é algo que você vai ter que carregar com você vai ter que ter. Depois todo o trabalho do volume, certo? Espero que vocês tenham gostado, acertado. Se não acertou, pega, tenta fazer de novo sozinho para ver se você consegue, ok? Vamos lá nesse frio, gente. Beijos!